Seja bem-vindo a mais um episódio do EliteCast, episódio número 56, Valgo Dinâmico do Joelho, Mitos e Verdades. Eu sou Rodrigo Zago. Rafael Candeia. E nesse episódio a gente vai falar sobre algo que, tanto para a educação física quanto para a fisioterapia, tem uma certa dificuldade o pessoal entender, né, Rafael? Enfim, valgo, corrigir, não corrigir, em que momento a gente pode adaptar, né, o exercício para o paciente, seja até para o aluno também na academia, né? Enfim, são vários assuntos que a gente vai poder debater aqui. A galera que está assistindo na live poderá mandar a sua pergunta, né? Eu tenho já umas perguntas aqui prontas para fazer para o Rafael. Vamos começar em uma breve introdução e, primeiramente, agradecer, né, pela presença. Né? Para quem não conhece, o Rafael é na minha opinião, uma das maiores referências do Brasil, fisioterapia. Tem cursos pelo Brasil todo aí há anos, né? É uma honra ter ele aqui comigo. Rafael, o que é valgo dinâmico do joelho? Boa, eu acho que um bom começo é sempre a gente tentar conceituar, né? Para a partir disso a gente estabelecer uma linha de raciocínio que possa responder algumas das perguntas que se levantam, né, em relação a esse tema. Então, o valgo dinâmico, primeiro a gente precisa deixar claro que não é um assunto novo. Na verdade, já o debate em torno disso já acontece há muito tempo, né? Talvez as primeiras publicações que abordaram esse tema foram pelos meados de 2001. Então, a gente está falando aí de praticamente 20 anos, né? Então, durante esse tempo, muita coisa foi dita, muita coisa foi estudada, pesquisada, algumas hipóteses foram levantadas. E hoje em dia a gente já tem uma ideia relativamente bem consolidada em relação a esse tema, que a gente possa fazer algumas explicações, né, que tirem algumas dúvidas do pessoal, principalmente no que diz respeito ao título, né? O que a gente tem de mito, o que a gente tem de verdade. Mas indo ao encontro, a tua pergunta, né? Vamos conceituar o que é um valgo dinâmico. Primeiro a gente precisa entender que o valgo é uma medialização do joelho, né? Então o joelho ele pende em relação à linha média. Então a gente pode ter um valgo estrutural, que é essa alteração, ela faz parte da anatomia do sujeito. E a gente pode ter aquele sujeito onde ele tem um joelho relativamente bem alinhado, né, onde o valgo estrutural não se identifica. E quando ele vai fazer uma tarefa dinâmica, como se abaixar, descer um degrau de escada, sentar na cadeira, o joelho ele corre em direção à linha média. Tá? E apesar de a nomenclatura referir o joelho, a gente tem aí, né, um movimento que normalmente ele é visualizado no plano frontal, mas a gente tem na verdade um conjunto de movimentos entre as articulações que se correlacionam, né? A gente tem uma cascata de movimentos onde a gente tem uma correlação, né, de forma fechada ou aberta, e onde ocorrem movimentos desde da pelve até o tornozelo, até o pé, né, nos três planos. Então a gente tem aí a configuração de uma cascata de movimentos tridimensional, né? Então a gente pode ter ali o drop pélvico, né, que é a queda da pelve para o lado contrário ao apoio, uma rotação interna, flexão, adução de quadril. Isso aí cria uma força de medialização do joelho, né, que a gente vai ter uma resposta de rotação interna da tíbia e ali lá embaixo na extremidade a pronação do tornozelo. Não necessariamente essa sequência ela é fechada, né, no sentido de que a gente vai encontrar todas essas alterações, né, esse comportamento articular em conjunto. A gente pode ter esses movimentos dissociados. A gente pode, inclusive, encontrar um varo dinâmico num drop pélvico, né? Mas só para deixar claro que a gente tem aí, né, o nome faz referência ao joelho, né, que é onde a gente visualiza esse movimento no plano frontal, mas a gente tem aí uma configuração tridimensional. E, Rafael, tu acredita que no treinamento físico
é importante nós da educação física, agora falando específico da educação física, a gente entender sobre isso e corrigir, dependendo do caso. Tipo, vou reformular a pergunta. A gente deve corrigir o valgo dinâmico ou não, numa maneira geral? Depois eu vou fazer umas perguntas mais específicas. Primeiro a gente tem que tentar entender o que tu está querendo dizer com correção. Correção no sentido de tu orientar um aluno durante um exercício a manter o joelho alinhado, ou uma correção no sentido de tu gerar um aprendizado motor no sentido de aquele valgo não se apresentar em tarefas corriqueiras do dia a dia, ou até mesmo em situações de demanda esportivas, esporte recreacional, esporte de desempenho. Ele está caminhando, não tem valgo. Eu vou botar ele num treinamento, um afundo, um agachamento, opa, o joelho está entrando. Isso caracteriza o valgo. Mas o que eu quero dizer, Rodrigão, é o sentido de corrigir, tá? Porque a gente tem que deixar isso bem claro, porque a gente pode ter duas interpretações. Por isso que eu te chamei aqui, vai ser show. A gente pode ter duas interpretações nesse sentido. Vou corrigir. Mas que tipo de correção tu está falando? Uma correção momentânea, instantânea, né? Uma correção consciente, né? Ou tu está falando de uma correção bem entre aspas, né? Porque aí depois a gente vai desmistificar porque a correção que eu estou falando agora está entre aspas. Ou uma correção no sentido de tu gerar um aprendizado motor e o sujeito não apresentar mais o valgo no dia a dia, nas tarefas do dia a dia. Porque são coisas bem distintas, né? Tu fazer uma correção consciente durante um exercício, né? E tu vai visualizar essa correção, a execução dessa correção pelo aluno, e tu criar a expectativa que essa correção consciente ela possa ser armazenada no arsenal motor do sujeito e isso seja retido como uma estratégia motora que vai ser utilizada em variadas situações no dia a dia, entende? São coisas bem diferentes. Ótimo. A maneira quando eu falo em correção é, por exemplo, o aluno está fazendo ali algum determinado exercício, ocorre um valgo e eu penso assim, vamos trabalhar um glúteo médio, vamos botar um exercício estratégico para manter, por exemplo, o joelho na ponta do pé. E não é algo que eu identifiquei que não é estrutural, porque naturalmente ele não bota o joelho para dentro. É no exercício, um movimento técnico errado, até porque tem estrutural. Que nem tu falou, pode ser algo estrutural, não tem nem como corrigir essa parada, ou tem, enfim. Né? Eu tô te chamando justamente porque eu quero que tu fale a verdade. Eu acho que assim, eu acho que correção no sentido de... Quando a gente fala de controle motor, acho que correção é um adjetivo equivocado. Entendi. Porque quando eu falo correção, eu estou partindo do pressuposto que tem uma coisa errada. Estou corrigindo, então tem algo errado. E hoje em dia a gente não classifica mais o valgo como algo errado, uma disfunção de movimento nas tarefas do dia a dia. Mas por isso que eu fiz essa introdução tentando diferenciar bem qual tipo de correção a gente está falando. Porque essa correção agora que tu te referiu, eu acho que ela é pertinente. Porque, como tu mesmo falou, a gente também tem que pensar na estrutura. Uma situação ali, tu está fazendo um lift pesado, está botando o teu aluno, o teu paciente, o teu cliente para agachar, enfim. E tu buscar esse alinhamento do joelho, me parece bem plausível e natural que tu vai estar distribuindo melhor as forças ali, né? E a gente tendo uma distribuição melhor de forças, tu também pode partir do pressuposto que tu está evitando que algumas estruturas sejam sobrecarregadas. Mas o que a gente precisa entender é que o valgo, na verdade, né, falar de correção de valgo dinâmico, a gente precisa entender primeiramente que não necessariamente a gente está falando de uma alteração, de uma disfunção. Na verdade, hoje em dia o valgo ele pode ser encarado como uma estratégia motora, faz parte da variabilidade do sujeito, entende? Então, hoje em dia a gente visualiza o valgo, hoje em dia não. Né? Depois de muito debater sobre isso, o foco ficou mais amplo em relação a essa temática e a gente começou a se dar conta que o valgo ele se apresenta constantemente em tarefas, inclusive, de desempenho, entende? E então, hoje em dia, ele pode ser encarado como uma estratégia de movimento, uma variabilidade, entende? Uma flexibilidade motora. Mas óbvio que quando a gente fala principalmente de movimento de desempenho, o sujeito não pode ficar preso só a essa estratégia motora. Esse que é o detalhe, entende? Se o valgo dinâmico é a única estratégia que ele tem, né, para fazer determinado conjunto de tarefas motoras, então ele não tem outros recursos, aí a gente pode pensar, não no sentido de correção, mas no sentido de aprimorar essa variabilidade motora, dar mais recursos para esse sujeito para executar a tarefa motora, entende?
E é correto afirmar que um pé plano, um pé chato, enfim, pode desencadear alguma reação em cadeia que vai comprometer um pouco o movimento da linha do joelho e corrigir o arco plantar, vai influenciar nessa... Pode. É a mesma a raciocínio que a gente fez antes, né? Uma pronação excessiva, tanto em termos de tempo ou magnitude, né? A pronação por si só cria uma tendência a gerar uma força onde o joelho é empurrado para a linha média. Mas o que a gente não pode fazer são correlações diretas com lesão, entendeu? Entendi. O sujeito prona, então ele tem muito provavelmente ele vai ter tal tipo de lesão. Não existe mais hoje em dia essa correção linear e direta, entende? Entre alguns padrões de movimento e lesões específicas, assim, não assim de forma direta, entende? Vai depender muito do contexto e da tarefa. Tem situações onde a pronação de tornozelo é extremamente funcional. Eu te marquei num post, chegou a ver que eu te marquei num post eu vi, cara, interessante. É um belo post para tu fazer, porque um pé ocorreu uma o salto em altura, se vocês visualizarem, né, tem no salto em altura tem um momento que a pronação acontece, né? E na verdade o mais importante é o tornozelo se manter, né, com planta do pé se manter alinhada, né? Sim. Perpendicular à força de reação do solo. Isso que é o mais importante, né? Isso que a gente classifica como um submovimento que dá desempenho. E se ele me dá desempenho, automaticamente ele diminui, né? Probabilisticamente, né? Hipoteticamente diminui a chance da lesão, entende? Mas eu não posso fazer correlações diretas e fechadas. O sujeito ele tem um aumento de pronação, então, consequentemente, ele está mais próximo ou ele corre o risco de lesões específicas. Vai depender muito da tarefa que o sujeito está executando, o ambiente que ele se encontra, entende? Então, essa imprevisibilidade ela faz parte da brincadeira do pacote. A gente não tem esse poder de fazer essas correlações diretas. Entende? Antes de ir para a pergunta da galera, eu vou te explicar um pouco como é que funciona o meu método, né? Para tu ver e tu fica 100% à vontade se eu estou no caminho certo ou não. Boa. A gente sabe que a galera da educação física não tem esse entendimento de analisar o movimento, corrigir o movimento, né, identificar disfunções, teu pé tá assim, teu ombro tá assim, enfim. Quando eu pego um aluno, eu faço um teste de movimento com ele, que pode variar de quantidade de exercícios dependendo de vida. Às vezes eu aplico 5 testes, às vezes 3, às vezes 10. E um deles, que é o principal, é o overhead. Então, olhando a olho nu, assim, ele não tem muitos problemas. Mas eu entendo que eu tenho que botar o meu aluno num esforço, num exercício que é relativamente complexo, que é um braço acima da cabeça. Não é o FMS com bastão. Deixa o braço mais solto mesmo. Sim. E faz um agachamento overhead para me ver. Aí, geralmente, quando ele vai passar dos 90 graus, ocorre o valgo, ocorre o pé pronado. Nesse caso, aí eu analiso e dou o laudo ali. Não, a gente vai ter que, no movimento profundo, a gente vai trabalhar bastante arco plantar, porque está perdendo o pé, consequentemente o joelho está entrando, então a gente vai trabalhar bastante estabilidade de joelho para ativar o glúteo médio e mobilidade torácica, porque compromete. Esse raciocínio, na tua opinião, tá certo ou tô sendo muito cri-cri em querer... Não, ele pode ter a sua aplicabilidade, mas muito fechado no contexto do treinamento ali específico, da sala de musculação, entendeu? Dos exercícios que tu vai fazer que vão exigir overhead, aprofundamento de agachamento. Agora, a gente não pode extrapolar esses achados que a gente encontra para o mundo real. Sim. Né? Achar que o sujeito ali, eu pedi para ele fazer um teste, enfim, um step down, o joelho vai entrar, automaticamente eu já faço a correlação que ele vai correr na rua e o joelho vai entrar em valgo, enfim, não, a pelve vai pronar. Mas dentro do método tem bastante agachamentos overhead. Ele vai fazer muito ali na frente. Mas exatamente, então nesse sentido é pertinente tu fazer isso, porque aí tu está testando ele para que ela... Entrar naquele método, naquele protocolo. Exatamente, aquele mundo controlado e fechado ali, que é ali ele vai ficar bom naquilo. Entendi. Entendeu? Tá fazendo agachamento, ele vai ficar bom no agachamento. Entende? Independente se o agachamento tem overhead ou não, ele vai ficar bom naquilo. Tá. E na tua opinião, tu acha que a galera da educação física deveria estar aplicando mobilidade, estabilidade, ou seja, funções articulares dentro do treinamento físico? Cara, hoje em dia eu tô numa batida que... Sempre quis perguntar isso pra ti. Eu acho que é muito relativo e dependente do contexto, entende, cara? Eu acho que, óbvio, ninguém tá dizendo que uma articulação não necessita ser móvel,
né? Mas a gente precisa entender de que como essa mobilidade ela é utilizada, como ela é aproveitada, otimizada na situação real. E às vezes esses testes que a gente faz, testes controlados... Deixa eu explicar para fazer, aí fica mais fácil, eu acho. Por exemplo, tá, supinão. A gente sabe que para fazer um supino ele tem que ter uma caixa torácica firme, mobilidade de ombro, o par de escápulas ela tem que estar contraído junto. A gente pega muito aluno, Rafael, e a gente está falando aqui de pessoas normais, tá? Sedentário, cara que não treina, fica o dia todo no computador, não é aquele atleta que joga bola. Não, o cara é guerreirão, tu pede para fazer encaixe escapular, ele não tem nem consciência corporal nas escápulas. Eu aplico, eu ensino a galera, né? E tu me diz se está certo ou não, e tá tudo certo. Por exemplo, ele precisa melhorar um supino. Ele não sabe fazer supino, tá todo errado, tá dor no ombro, tá horrível. Pô, vamos trabalhar o encaixe escapular, vamos trabalhar uma consciência corporal da caixa torácica, que eu sei que tem que ser móvel e estável. É nesse sentido que eu falo. Agachamento, ele não consegue agachar porque o joelho não está passando do ponto do pé, está travando, o tornozelo tá... Vamos trabalhar a mobilidade do tornozelo para melhorar o agachamento. Sim, é nesse conceito. Nesse conceito, sim. Tu tá, ótimo. Então, tu tá trabalhando, melhorando ele para ficar bom naquilo. Aí muitas pessoas confundem que a gente está fazendo coisa de fisioterapia. Não, nem momento. Eu estou fazendo coisa para melhorar o treinamento do aluno, entendeu? Hoje em dia existe essa discussão aí que eu acho que às vezes é até um pouco infantil, né? Um receio de ambos os profissionais um com o outro em relação a extrapolar, um pisar no terreno do outro. Eu acho que às vezes, na maior parte das vezes, essa discussão ela é feita de uma forma muito infantil e superficial, entende? Sim. Pelo amor de Deus, o profissional de educação física é um profissional do movimento. Ele tem que trabalhar com as variáveis que vão melhorar o movimento do cliente dele, do aluno, enfim. Então, às vezes existe, na minha área também, né? Também existem, às vezes, esses dogmas, essas crenças. Mas quem olha o meu perfil de trabalho, mas olha o Rafael trabalhando com barra olímpica. Fazendo clean. Exatamente. Mas o Rafael tá dando treinamento. E, na verdade, reabilitar na minha área, né, uma área que é ortotrauma esportiva, na minha concepção, é tu treinar ou retreinar em cima da lesão, né? Como um sujeito com uma queixa, com uma lesão, enfim. Então, normalmente, o debate que é feito em torno, né, dessa temática de onde uma área vai, onde vai, ela é muito superficial, é muito infantil. Sim. Entende? Eu vejo que ambos profissionais, às vezes, eles querem defender só o seu lado nesse debate, né? O profissional de educação física reclamando que os físicos fazem determinadas ações que eles julgam que são só deles. Mas esses profissionais de educação física não levantam a voz para criticar os seus pares, seus colegas que estão trabalhando com reabilitação. E na FISO é a mesma coisa. Reclamam de profissionais de educação física que estão trabalhando com clientes que estão algum tipo de queixa ou num processo de restabelecimento de uma função, mas não reclamam dos seus pares que trabalham com treinamento, que visa desempenho, enfim. Entende? Ótimo. Então, cara, se tu quer ser escutado em relação a esse debate, tu tem que te posicionar de forma coerente em relação aos dois lados, independente de que lado tu esteja. Né? Senão vai parecer só que é um profissional que está com medo de ser engolido pelo mercado, entendeu? Inclusive eu falo que, cara, coisa boa ter um parceiro fisioterapeuta, um parceiro nutricionista e juntar todo mundo. Exatamente, olha só, exatamente. Esse trabalho em conjunto ele é fundamental, por mais que o profissional ele seja extremamente qualificado, ele busca ampliar conhecimento, blá, 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 blá. Mas existe uma verdade, quem quer ser bom em tudo não é bom em nada. Entende? Então, determinado momento, tu tem que criar uma especificação da tua atuação, do teu trabalho, concentrar ali, embora, né, o teu conhecimento ele possa ser mais amplo, mas domínio ele tem que ter uma certa, né, especificação. O Wagner mandou, ele está com a gente, quem não conseguiu chegar a tempo, ele perguntou aqui, existe diferença em chance de lesão com valgo em base simétrico, ou seja, um back squat, com assimétrico, com afundo, unipodal, como o pistol, por exemplo? Existe uma diferença de chance de lesão entre fazer base simétrica, assimétrica ou... Não existe. Risco de lesão, a literatura não é clara em apontar isso, tá? O que a literatura ela faz algumas referências é que quando o valgo ele se apresenta numa base unipodal, né, num movimento com intensidade, pode-se fazer algum tipo, né, de relação com incapacidade na musculatura do quadril. Entende? Agora, risco lesivo não. Tá? Na verdade,
É bem inconsistente na literatura, tá? Essa relação do valgo com a lesão, por mais que durante muito tempo a gente achou que o valgo dinâmico era extremamente lesivo, e quando esse debate se iniciou, ele foi construído em cima de uma disfunção muito famosa, que é a síndrome patelo-femoral. Hoje em dia a gente já sabe que essa correlação ela é muito pobre, ela é fraca. E mesmo quando existe correlação, a gente precisa entender que correlação é diferente de causalidade, entende? Eu posso achar a relação entre dois fatores, dois fenômenos, mas eu não posso, em cima disso, afirmar que um fator está causando o outro. O importante é a gente ter uma mente aberta, né, Rafael? Porque eu, quando comecei a divulgar mais o meu trabalho, eu era muito cri-cri. Uhum. Tu sabe, a gente conversou uma vez, até tu te preocupou uma vez que falou comigo que ia ficar me ofendido. Não, cara, mente aberta. Eu era aquele cara que não podia acontecer joelho valgo. Não, meu Deus do céu, o joelho vai explodir, vamos pro hospital, vai ferrar. E, cara, faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu tô estudando, eu tô vendo. Cara, o valgo dinâmico não acontece no powerlift? Pois então, eu acabei de postar um vídeo, não sei se chegou a ver, faz uns 2 dias, identifica o erro. Cara, eu bati meu recorde no clean, meu joelho entrou um pouquinho e tá tudo certo. Exatamente. Então, mas antes, 3 anos atrás, meu Deus do céu. Então, nem vou postar esse vídeo, porque é crime. Seria um erro técnico, mas tu vê powerlifting de desempenho fazendo valgo. Ou tô errado? Não, é isso aí. Na verdade, assim, mais do que a cinemática em si que a gente visualiza ali, a gente tem que tentar entender se o sujeito tem capacidade para lidar com aquela demanda, entende? É tudo uma questão de proporção de capacidade e demanda. Então, todo movimento ele vai exercer algum tipo de demanda sobre as nossas estruturas. Então, vai depender muito da capacidade que eu tenho. Mas o valgo dinâmico, ele acontece na maioria das lesões de cruzado. Sim, mas o valgo dinâmico também acontece e a lesão de cruzado não necessariamente ela se apresenta em todo mundo que o joelho medializou. E hoje em dia a gente tem estudos que mostram que às vezes é muito mais importante eu ficar atento, né, às 2 extremidades em relação ao joelho, posição de tronco de tornozelo em tarefas de troca de direção, por exemplo, do que a posição do joelho, né? Porque são essas extremidades que vão determinar a posição do joelho ou como o joelho vai ser sobrecarregado, como vai ser a demanda do joelho nessas situações. Bom, vamos imaginar. Eu tenho um aluno, Gustavo, ele tem um joelho valgo estrutural. Ele tem joelho valgo. Vou fazer um agachamento, treinamento de força, começando gradativo e aumentando a carga. Não tem nenhum problema. Nenhum. A articulação dele, movimento natural, o joelho vai entrar, sair. Primeiro é estrutural, é dele. Uma pergunta que me faz direto, eu sempre fico... É estrutural, é dele. Se é estrutural, ele não tem como ser modificado. Entendi. Entende? Então, esse sujeito vai ter que ser privado de treinar, enfim, não. De executar tarefas de demanda, não. E trabalhar muito, uma vez tu me questionou até e foi até um ponto de mudança no meu comportamento. Pô, sempre glúteo para fora, perna, joelho para fora, glúteo médio tá e joelho para dentro, os adutores. Sim. Com essa relação entre fazer mais glúteo, que geralmente já é mais fácil corrigir joelho para fora do que joelho para dentro. Qual a importância de trabalhar também a parte interna, né? Tudo uma questão de equilíbrio, mas tu diz respeito de criar a expectativa de joelho não entrar mais? Não, tipo, toda hora joelho pra fora, tá, mas em que momento que eu vou trabalhar joelho pra dentro? Sim. Né? Tudo uma questão de proporção, né? Eu também tenho, os meus adutores também têm o seu papel no dia a dia, entende? Então, como ele precisa da mesma atenção e às vezes quando, devido a esse ansejo que se criou em cima do valgo e essa correlação que foi feita, que hoje em dia não se justifica, o valgo dinâmico é uma incapacidade de complexo póstero-lateral dos abdutores, sim. Enfim, eu tenho que ficar só trabalhando esse grupamento muscular e eu trabalhar os adutores poderia ser prejudicial. Isso aí hoje em dia não faz mais sentido, não, esse tipo de afirmação. A gente tem mania de fazer os podcasts, Rafael, e esquecer completamente o tema, tá? Foi o caso da semana passada, era um tema específico que a gente ficou falando e esquecemos. Existe na tua cabeça mitos que talvez seja importante tu falar mitos, ou já está falando como geral? A gente já está desmistificando já estamos desmistificando alguns dos mitos. Primeiro, que o valgo ele é extremamente prejudicial e lesivo. Mito. Segundo, que fortalecer a musculatura do quadril corrige o valgo. Mito. Entende? Isso aí são tudo mitos que
durante muito tempo foram propagados crenças, dogmas, né, em cima de suposições, e hoje em dia a gente sabe que o fortalecimento por si só não muda a cinemática do joelho, o fortalecimento do quadril. A gente tem inúmeros estudos mostrando isso, e o mais engraçado é que existem estudos que mostram que tu pega uma determinada a disfunção, a dor fêmuro-patelar, por exemplo, que durante muito tempo ela foi atrelada ao valgo dinâmico. Na verdade, tudo começou por ela, né? Lá em 2001, com um autor que se chama Christopher Powers. E tem estudos que mostram que um programa de fortalecimento de quadríceps e musculatura do quadril melhora a dor e capacidade dessas pessoas com dor anterior no joelho, e o valgo permanece, não muda a cinemática. Entende? Entendi. As pessoas melhoram, sintoma, capacidade, né? Se tornam mais capazes, mais funcionais, o sintoma regride, é controlado, mas a cinemática, o movimento permanece o mesmo. Então, isso é outro mito, que se acreditava que para gerar um impacto positivo em relação ao sintoma ou função dessas pessoas, eu precisava necessariamente corrigir o valgo. Hoje em dia a gente sabe que não. Continuando a minha pergunta sobre o Gustavo, que tinha joelho valgo no agachamento. Tá, esse mesmo Gustavo, ele adora jogar futebol, rugby. E tem joelho valgo. Não tem nenhum problema também. Não. O risco dele de lesão de menisco, uma ruptura de ligamento, ela é maior do que com aquele que tem o joelho, podemos dizer, normal, o joelho alinhado, direito não entra naturalmente? Depende muito como ele vai apresentar isso. Entendeu? Porque eu já tive aluno assim, eu sempre tive com receio, caraca, vai jogar bola, velho. Nunca falei pra ele, mas é essa relação, entendeu, Rodrigão? O que tu visualiza aqui no treinamento... O Gustavo, ele é real. Não... Ele existe, não é um personagem. Ele existe. O que tu visualiza aqui na sala de peso, no treinamento, enfim, não necessariamente ele se reproduz lá no futebol, cara. É esse tipo de relação que a gente não pode fazer. Eu pedi pro cara fazer um back squat ali, o joelho entrou. Eu não posso, a partir disso, afirmar que ele jogando bola, o joelho dele vai entrar, entendeu? São situações completamente diferentes. Não, mas nesse caso entra. É estrutural a parada. Ele já tem o joelho... Não existe estudo que faça essa relação do valgo estrutural com maior predisposição para romper o cruzado. Depende de diversos fatores, entende? Como eu te falei, foi feito um estudo recentemente que ele captou o momento exato onde os jogadores de futebol do campeonato italiano rompiam o LCA, então tinha uma lesão completa, uma ruptura completa de LCA. Eles analisaram os vídeos, ou seja, a análise do mecanismo lesivo foi feito num momento real, né, numa situação real, não são cálculos matemáticos ou cálculos, respostas que vieram de um laboratório, né, de biomecânica, foi feito no mundo real. E eles visualizaram que realmente o valgo dinâmico estava presente em boa parte das lesões de cruzado, mas visualizaram também que existia alguma tendência de movimentos nas extremidades, posição de tronco, posição de tornozelo, e talvez isso seja mais determinante, né, pontualmente falando, nessa situação do que o próprio joelho entrando. Entende? Como o meu tornozelo vai se comportar nessas situações, como ele vai lidar com a força de reação do solo, a posição do meu tronco numa troca de direção, numa desaceleração. Até fiz uma postagem hoje no meu Instagram sobre isso. Vão ser mais importantes do que eu ficar preso, ficar atento, né, tentando visualizar só o joelho nessa situação específica. E o fato de ter joelho valgo não compromete as articulações, tipo o quadril, fazer uma rotação interna do quadril, daí arredondar a lombar, fazer uma reação em cadeia? Tu vai ter, né, na verdade, quando a gente está diante de um sistema de tensegridade, então sempre quando uma estrutura ela se movimenta, ela entra em determinado posicionamento, tu vai criar transmissão de força para os seus pares subjacentes. Então, sem dúvida, o movimento, como a tendência do movimento do joelho vai influenciar o tornozelo, que também vai influenciar o quadril. Então, isso caracteriza uma estrutura de tensegridade. O nosso sistema musculoesquelético ele é uma estrutura de tensegridade. O que a gente não pode fazer é extrapolar esse raciocínio para afirmar que isso vai ser determinante para gerar lesões específicas em determinadas regiões, entende? São essas correlações diretas que a gente não pode fazer. A gente precisa entender que a lesão, na verdade, é um evento complexo que é determinado pela interação de inúmeros fatores.
Inúmeros fatores. E não é só a cinemática. A cinemática pode ser um ponto ali, dentro do conjunto. Mas desde uma noite mal dormida, entende? Um erro de treinamento, enfim, tem até o evento excitador, que é a situação que geralmente que vai ser determinante para gerar lesão. Enfim, então a gente tem inúmeras situações, a gente tem inúmeras variáveis que vão se relacionar, não necessariamente de forma direta e linear, que vão combinar na lesão. E muitas delas, talvez eu não tenha controle, eu não tenha inferência, entendeu? É correto afirmar que nem toda dor é uma lesão? Total. Hoje em dia, isso aí é outro baita mito que já caiu por terra, né? Essa relação direta entre dor e dano tecidual. Não existe mais isso. Pode falar a verdade, vai meter pau em mim. Quando eu falo, por exemplo, eu tenho aluno com dor na lombar. Cara, aí eu falo, claro, não é só mobilidade e estabilidade. Tá um pouco dor na lombar, é fraqueza. Não tem lesão, já fez ressonância, tudo certo. Cara, pode ser fraqueza. Fica muito tempo sentado. Então a gente tem que trabalhar bastante mobilidade torácica, mobilidade de quadril, estabilidade de lombar, bastante prancha lateral. Tô correto afirmar que vai aliviar a dor, que na prática acontece, mas eu falar isso de forma direta, que isso aí ocorre problema com a física. Daí, Rodrigo, em nenhum momento pode falar isso. Porque... Tu pode dizer que vai melhorar a dor e vai. A gente só não pode dizer que são por essas situações específicas, entende? Melhorou porque eu melhorei a mobilidade da dorsal. Não, o que a gente não pode fazer essa correlação direta. Mas tu pode afirmar que vai melhorar porque vai, porque a gente sabe que o exercício e o movimento tem esse poder. E a primeira coisa que eu falo... De atuar diretamente sobre o sintoma. Por isso que hoje em dia o profissional de educação física, ele deve se familiarizar, se aprofundar nesse assunto, porque cada vez mais existe a necessidade de vocês atuarem com esse perfil de pessoas. Pessoas que têm queixa, pessoas que têm dores crônicas, pessoas que têm algumas alterações crônicas. Hoje em dia o profissional de educação física, ele deve trabalhar com essas pessoas também. Essas pessoas não podem ficar refém do fisioterapeuta pro resto da vida. A vida dela, em determinado momento, ela tem que ser estimulada a ter uma vida normal, normalizada, entende? Até porque o aluno não quer ir para físio mais. Um pouco é a opção dele. Não quero ir para físio. E aí, o profissional de aí que entra o Rodrigo na vida deles. Tá, mas cara, tu tem que aprender a lidar com esses alunos. Porque não quer, e aí tu vai perder o aluno por causa disso? Isso aí é obrigatório, é fundamental tu saber trabalhar com esse tipo de cliente hoje em dia, né? Como eu falei, cada vez mais isso vai fazer parte do profissional de educação física. E isso aí não é nenhum tipo de interferência na área do fisioterapeuta. Na verdade, hoje em dia, né, o raciocínio mais moderno, ele vai justamente nessa direção de dar autonomia para o paciente o mais rápido possível. Não deixar ele preso ao consultório, à clínica, para o resto da vida, entende? Então, ele tem que ser estimulado, encorajado a ter uma vida normal. E hoje em dia o exercício ele é importante desse contexto de ter uma vida normal, né? Costumo dizer que hoje em dia o exercício nada mais é que uma compensação, né? A gente compensa o que a gente deixa de fazer no dia a dia, porque o nosso corpo, o nosso organismo, nossas estruturas, elas são reguladas pelo esforço. Nós fomos desenvolvidos num ambiente, né, que tem força externa, né? Então a gente tem uma capacidade muito grande de lidar com força externa, lidar com esforço. E o nosso organismo, ele depende disso. Então, eu costumo dizer, tu pega aí há 100, 150 anos atrás, um profissional de educação física morrer de fome. Porque tu não ia pegar e falar para um trabalhador, que normalmente um trabalho na época ele era braçal, extenuante, o cara ia chegar em casa e tu ia dizer, tu tem que te exercitar. Ele ia olhar para ti e ia te mandar longe, para o inferno, né? Porque o cara ele já passou o dia inteiro fazendo esforço, né, extenuante. Então, hoje em dia, nada mais é que uma compensação, justamente porque o trabalho hoje em dia é muito cognitivo, né? Isso é fruto do desenvolvimento da tecnologia que o ser humano fez, né, nos últimos anos, últimas décadas, e da evolução da sociedade, tecnologicamente falando, que a tecnologia nada mais é do que proporcionar conforto. Então, hoje em dia, a tendência é as pessoas criarem formas de gerar mais conforto para a vida dos seus pares na sociedade. Então, a gente saiu do nosso nicho. Então, a gente não usa mais o nosso corpo em termos de esforço como a gente usava há algumas centenas, dezenas de anos atrás. Então, hoje em dia, o exercício físico é uma compensação. Por isso que existe esse consenso na área da saúde. Se tu quer morrer mais tarde, se tu quer envelhecer com qualidade, tu tem que fazer exercício físico. Nada mais é que uma compensação por a gente não estar mais usando o nosso corpo como a gente
como ele foi desenvolvido para, né? E o nosso corpo ele é refém do esforço. Isso tanto é verdade que agências de exploração espacial gastam milhões em pesquisas tentando explorar formas de atenuar, né, o impacto do ambiente antigravitacional no corpo humano, que é devastador, Sim. justamente porque a gente é regulado. A gente foi desenvolvido num ambiente que tem muita força externa. Ótimo. Tu tem tempo, tem paciente agora? Como Cara, é que tá? dá para ir mais um pouco. Vamos Não, um pouquinho. uma pergunta que sempre me fazem, que eu prometi que ia fazer que é sobre condromalácia, tá? Mas vamos chegar lá. Aí a gente já divagou, já foi. Não. O assunto já extrapolou, Isso. já tava falando até da NASA. Não, mas olha só, o joelho valgo, ele pode desencadear alguma lesão, como por exemplo a condromalácia, ou nada a ver uma coisa com a outra? Ou uma agrava a outra? Na verdade, assim, ó, como eu te falei anteriormente, né? Tudo começou por aí, pela síndrome patelofemoral, né? Que algumas pessoas faziam a referência como a condromalácia, que é a perda da qualidade do tecido de revestimento ali da articulação femoropatelar. Tudo começou por aí, tá? Posso contar essa historinha rápido? Pode, claro. Até 2001, né, se tratava esse tipo de alteração de uma forma. Né? Os fisioterapeutas criaram uma obsessão por tentar seletivar a ação do vasto medial oblíquo, porque se acreditava que essa alteração ela era decorrente de uma lateralização excessiva da patela, um trekking lateral da patela, que isso geraria uma predominância de contato lateral, consequentemente uma sobrecarga, e favoreceria esse desgaste da estrutura de revestimento ali, da cartilagem. Aí chegou em 2001, esse autor chamado Christopher Powers, tá? Ele pegou um grupo de pessoas com essa alteração e botou dentro de um campo de ressonância magnética, pediu para essas pessoas se abaixarem, levantarem, fazer um movimento de agachamento, justamente porque é nessa situação que o sintoma se manifesta, né? Boa parte das pessoas, né? As situações de flexão e extensão do joelho em cadeia cinética fechada. E ali ele visualizou, ele botou uma ressonância magnética, fez o corte transversal e ele viu que na medida que as pessoas se abaixavam o joelho, o fêmur rodava assintosamente uma rotação interna, e isso que gerava ali o predomínio de contato fêmuro-patelar. E aí, a partir daí, ele visualizou que essas pessoas tinham uma tendência a jogar o joelho para dentro, se criou essa celeuma toda do valgo dinâmico. E durante muito tempo se acreditou que o valgo dinâmico ele era determinante para ter esse sintoma. Hoje em dia a gente não pode mais afirmar isso, porque eu acabei de dar a resposta anteriormente, porque a gente tem estudos que demonstram que as pessoas que têm essa alteração, elas fazem os procedimentos de tratamento, de reabilitação, né? Elas melhoram sintoma, capacidade, e o valgo permanece ali. Sim. O valgo permanece. Então a gente não consegue mais fazer esse tipo de afirmação, entende? Essa correlação direta. Valgo é a causa da condromalácia, causa da disfunção femoropatelar, da dor anterior de joelho ali. Não tenho mais como fazer essa afirmação. Tá? Até porque a gente foi justamente o que a gente discutiu antes. A dor, o sintoma é multifatorial. Não é só o raciocínio mecânico que justifica. Talvez esse seja um dos maiores erros. Sim. A gente tentar justificar o sintoma e a dor tudo através de um raciocínio mecânico. E hoje em dia a literatura está muito consolidada, a gente é muito robusta essa informação de que essa relação não existe mais, né, direta. Que óbvio que o raciocínio mecânico ele ainda está inserido dentro do contexto do pacote, né, da capacidade do profissional, tanto educação física quanto fisioterapeuta, raciocinar em cima do que apresenta o cliente, né, mas a gente não pode mais levar em consideração só isso, né. Então eu costumo dizer, hoje em dia a biomecânica às vezes ela é superestimada. E tá falando aqui um profissional que eu sou pós-graduado em biomecânica. Foi um estudei isso durante muito tempo, né? Mas a gente precisa ser coerente, né, com aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda. E a ideia é assim, essa relação direta, esse raciocínio só mecanicista não tem mais espaço. Faz parte do pacote, mas não é só isso que explica tudo. E tem um processo, e tem um ponto muito importante, Rafael, que é a prática, né? Quantos pacientes já está atendendo, quantas mil
Me formei em 2003, são quase 20 anos aí. Então isso aí já é uma faculdade, 4 vezes faculdade só botando em prática, né? Estudo de caso ali que tu tá, né? Enfim. Sem dúvida. O conhecimento teórico, né? O conhecimento teórico de qualidade ele é importante, mas a prática, a experiência, ela também tem o seu papel vital aí, né? E sobre, para finalizar, até meio que fugindo, ou não, talvez não, leg press e o agachamento hack, que a pessoa fica presa ali. O que tu acha? Isso tem uma influência no joelho? Ou é muito... É querer brigar com a galera? Não, confesso que são variações de exercício que eu não uso, eu não gosto. Não gosto no sentido de que a máquina, ela por si só, ela restringe os graus de liberdade. Sim, porque o quadril fica preso, né? A gente tem que entender que assim, é muito importante a gente extravasar a nossa capacidade de conhecimento e aprofundar o assunto quando a gente lida com o movimento humano, a gente tem um entendimento do controle motor. Né? Então, às vezes os profissionais do movimento eles ficam muito presos à parte estrutural, biomecânica, relações de forças, babá, e a gente acaba negligenciando uma parte muito importante aí que é o controle motor. Então, de forma muito rápida, porque isso é um assunto complexo. A gente tem o que se chama de redundância motora, ou abundância motora. As nossas articulações elas têm sempre mais possibilidades de movimento do que é necessário para executar uma tarefa motora, entende? Sempre existem muito mais opções do que o necessário para executar uma tarefa motora. Da mais simples à mais complexa. Então, o nosso sistema nervoso ele vai estar sempre tentando achar a estratégia mais eficiente. Entende? Isso a gente chama de grau de liberdade. Sim. Quando eu uso essas máquinas, leg press, enfim, a própria máquina ela já faz esse controle dos graus de liberdade. Entende? Então, são recursos que eu, particularmente, eu não gosto. Dentro de uma linha de raciocínio de treinamento e reabilitação, elas poderiam ser utilizadas no que a gente chama ali numa fase mais estrutural, uma fase inicial. Entende? Que tu quer realmente dar estrutura, né? Dar uma base estrutural, para depois sim tu ir lapidando, aperfeiçoando em relação à função. Mas eu, particularmente, confesso que não são do meu agrado. Para ir para a reta final, já falando sobre condromalácia, para encerrar, vou te explicar mais ou menos como é que eu respondo quando uma pessoa pergunta: Rodrigo, eu tenho um aluno com condromalácia, o que eu faço? O que eu falo? Vamos lá. Bom, condromalácia depende de vários graus, né? Tem pessoas que não conseguem agachar mais de 90, tem pessoas que não conseguem agachar mais de 45. Eu falo assim, bom, identifica até onde ele consegue agachar, aí 45, vai lá até 45 graus. O foco é trabalhar ganho de força, onde vai trabalhar posterior, glúteo, quadríceps, enfim. Onde não utilizaria a máquina. Eu recomendo você não utilizar a máquina nele, nesse primeiro momento, caso for da musculação. Usa mais o movimento natural, agachamento, stiff, ponte, enfim, estabilidade, joelho, trabalhar bastante. Tá correto essa? Claro que tá. A gente sabe que hoje, pelo menos, a literatura, ela aponta que padrão ouro para síndrome patelofemoral, condromalácia, como vocês preferirem, é fortalecimento de quadríceps e a musculatura do quadril, tá? Então, e dentro daquilo, indo ao encontro do que eu falei anteriormente, é muito mais funcional em termos de controle motor e nesse sentido que tu falou, do que eu ficar insistindo com o uso de recursos como máquinas, enfim. Baseado pela experiência, cara, tu consegue agachar até 45, tu vai ganhando força, vai aumentando essa angulação aos poucos. Entendeu? Então, todos os casos que eu tive, cara, 6 meses tá pulando na caixa, entendeu? Sim. Então, é surreal. Falei ponte. Agora é a última, aproveitar a tua expertise. Cara, deu um debate muito forte com a ponte. Muita gente da educação física fala que ponte não serve pra bosta nenhuma e que machuca a coluna e que não... Cara, é isso. Não funciona pra nada e machuca a coluna. Qual é a tua opinião sobre elevação pélvica? Cara, machucar a coluna é brincadeira tu fazer esse tipo de afirmação. Beleza. Não, virou post meu, tá, inclusive. Sim, fazer esse tipo... foi tudo que eu falei até então. Essas relações lineares a gente não pode fazer. Não pode fazer, entende? Uma ponte vai machucar a coluna, fazer essa, sabe? Tudo vai depender do contexto, vai depender do sujeito, quem é que está fazendo, qual é a capacidade dele, entende? Qual é o objetivo. Tu fala ponte ventral ou elevação pélvica? Elevação pélvica.
Elevação pélvica é um exercício que eu acho que tem o seu encaixe ali. O exercício... Uma fase mais inicial, fase estrutural, ali, falando especificamente da reabilitação. O exercício, né? Foi aquele deitado no banco. Sim. Deixa eu tentar achar ele aqui só para tu... Esse aqui, ó. Esse aqui, no caso, estou provocando erro proposital aqui. Sim. Né? A ideia é essa. Mas esse exercício aqui, que não funciona para nada e tal. Não. Por que eu estou perguntando isso? É para tu ver, cara, o quanto que eu sofro, velho. Sim. Com a galera de educação física, entendeu? Mas isso não é um privilégio só da tua área, não. Isso aí, eu acho que qualquer área sempre vai ter polêmicas. Sim. A polêmica da audiência, né, cara? É bom, eu gosto. Por isso que vira post. Isso é qualquer área. Tem na físio também, tem... Imagino que extrapole para todas as áreas aí, independente. Né? Para encerrar, conclusão então. Tu tem alguma certa conclusão de 2 minutos falar sobre joelho valgo? Tipo, cara, o principal de tudo é corrigir ou não. Ponto. Essa aí que eu... Então, tudo depende do contexto, tá? Quando eu falo não só do valgo, mas qualquer outro tipo de movimento, de comportamento motor do ser humano, eu tenho que levar em consideração o contexto, qual é a tarefa, qual é o ambiente que esse sujeito está inserido. Respeitar a variabilidade do organismo desse sujeito, tá? Como eu falei anteriormente, hoje em dia o valgo ele pode ser considerado como um recurso motor, uma variabilidade, uma flexibilidade motora, tá? Flexibilidade motora, não entendam isso como flexibilidade muscular. É a capacidade de ser flexível, capacidade de variar, tá? Mas pode existir determinada situação que eu chegue à conclusão que o sujeito tem pouca variabilidade, onde o valgo é um recurso que ele utiliza para praticamente todas as tarefas que ele faz relacionadas aos membros inferiores dele. Então, eu vou tomar a decisão de tentar interferir, dar mais recurso para ele, fora esse valgo dinâmico. A minha sugestão é sempre usar o foco externo. Entende? Hoje em dia, a literatura também aponta nesse sentido. Quando o objetivo é gerar retenção de aprendizado motor, e isso que eu estou falando nada mais é do que um reaprendizado motor, dar um arsenal maior, motoramente falando para o sujeito, eu tenho que dar preferência para o foco externo, não um foco interno. Dar preferência na tarefa e não na estrutura. Eu ficar constantemente dando a resposta para o meu cliente, para o meu aluno, para o meu paciente, não gera retenção de aprendizagem. Joga o joelho para fora, joga o joelho para fora, joga o joelho para fora. Isso não retém. Tu dá a resposta para o sistema. A gente precisa estimular o sistema a ele buscar a solução. E aí, como é que eu faço isso? Eu crio restrições no ambiente. Em vez de pedir para ele fazer a tarefa e não deixar o joelho entrar, eu coloco algum tipo de restrição no ambiente, onde eu digo, onde essa restrição tenha relação com essa entrada do joelho, entende? Boto, sei lá, uma barreira, qualquer coisa, e eu vou falar, não encosta na barreira. Então, ele está muito mais atento à tarefa, em executar aquela tarefa, aprender, auto-organizar para executar aquela tarefa do que preso na estrutura, joga o joelho para fora. A literatura aponta que isso isso dá uma capacidade maior de aprendizado motor, de retenção do aprendizado motor. Porque o que me interessa é que o meu aluno, meu paciente, meu cliente, ele fique bom no dia a dia dele. Não na minha clínica, claro, no estúdio, na academia, né? Falando de comportamento motor, ele precisa ficar bom no dia a dia dele. E a melhor forma é essa, é enfatizar o que a gente chama de treinamento baseado em restrições, né? Onde o foco ele é mais externo, mais na tarefa motora, em solucionar, né? Desvendar o sistema, porque o sistema de movimento é um sistema de aprendizagem. Então ele vai aprender com a repetição. É a mesma coisa do raciocínio para o aprendizado cognitivo. Se tu vai fazer uma prova, eu te dou todas as respostas. Tu vai lá, tu decora todas as respostas. Faz a prova, tira 10. Mas aí tem aquele sujeito que estuda pra cacete, entendeu todo o conteúdo, vai lá e também vai bem na prova. Quem é que vai reter mais aquele conhecimento? Tu? Quem é que vai esquecer primeiro? Tu ou o cara que aprendeu e estudou? Aquele cara que recebeu as respostas de mão beijada, entendeu? O sistema de movimento é a mesma coisa. Se eu der as respostas para ele, ele vai ficar bom ali a curto prazo, naquele momento. Ótimo. Mas muito rapidamente ele esquece. Agora, se eu criar estratégias para o sistema, ele buscar o autoaprendizado, a auto-organização, existe uma tendência de eu ter uma retenção maior. O benefício a médio e longo prazo. Golaço. Tá. Então tá. Show de bola, galera. Mais um episódio do EliteCast, episódio número 56, né? Há mais de, 4 anos aí, a gente tá fechando quase com o podcast, deu uma parada, a gente voltou agora com tudo. Toda segunda-feira, toda terça-feira às 14 horas, a gente entra aqui ao vivo, mas ele é um áudio, né? Ele é a gravação de um áudio que vai pro Spotify, vai em todas as plataformas de áudio. Beleza, galera? Valeu, Candeia. Show, valeu, obrigado. Tamo aí junto. pelo convite.
Um grande abraço. Abração. É isso aí.